Olá, nesta edição da TV Espaço Mulher Online, a nossa entrevista vai surpreender todas as pessoas, porque nós estamos falando com uma senhora ainda jovem, doutora Maria Inês Beltrati Corcacione. Olha, nome de rainha, né, gente? Ah, E aí, ela tem duas formações extraordinárias, uma delas até bastante internacionalmente reconhecida, né? E na questão, por exemplo, da saúde que ela é formada, nós conhecemos, mas na hora que ela for falar sobre a questão de investigação forense, né? Aí nós vamos ficar muito interessados, porque é um assunto que ainda não trouxemos aqui, né? E que vamos aprender muito com certeza. Muito obrigada, um prazer, uma alegria estar aqui com a senhora e estou muito honrada com a sua entrevista. Deixa aí a possibilidade para cumprimentar nossas internautas, né? Fique à vontade. olá, eu é que agradeço o convite. Eu estou muito honrada também. É um prazer estar aqui e falar sobre as duas paixões, as minhas duas paixões, fonoaudiologia e fonoaudiologia forense. Eu Pois é. espero agradar, espero que as pessoas gostem, né, do resultado. Vamos ver. O que eu li assim no currículo, pelo que eu pude entender, resumido numa linguagem mais popular, né? É, Perita judicial, perita forense e também membro de duas importantes associações que reúnem esses profissionais, que é da APGESP e do COMPEG. A APGESP é a Associação dos Peritos, né, do Judiciário do Estado de São Paulo, e COMPEG é um conselho federal, na verdade, de peritos judiciais. Falei certo ou falei errado? falou certinho, mas antes de fazer essa formação, eu sou fonoaudióloga já há algumas décadas. Trabalho na área de voz, trabalho com linguagem, com adultos e crianças, especialmente na área de voz e de linguagem. E aí a área forense foi um pouco mais recente. A senhora, a que eu entendi, a senhora está formada pela Unifesp, né? E aí que tem a especialização de fonoaudiologia. Quais são as especializações? Na verdade, eu fiz fonoaudiologia na PUC de São Paulo, fiz o meu mestrado e meu doutorado na Universidade Federal de São Paulo. E eu gostaria de colocar que a fonoaudiologia brasileira é uma das mais respeitadas do mundo. Hoje nós somos o segundo país em número de fonoaudiólogos. O primeiro país é os Estados Unidos e o segundo país é o Brasil. E o nosso Conselho Federal é muito atuante, muito presente junto aos fonoaudiólogos. E nós temos hoje, Elizabeth, 14 especialidades dentro da fonoaudiologia. Então, nós estamos galgando espaço, tanto no Brasil quanto no mundo. E a última especialidade que o Conselho aprovou foi a especialidade em perícia fonoaudiológica. Que sensacional. Eu fiquei encantada em saber isso. Quer dizer, eu tenho conhecimento, mas eu não sabia que a fonoaudiologia estaria dentro disso. Eu pensava assim que era o perito, o investigador, sabe? Estava mais nesse campo aí da investigação no meu conceito, né? Não imaginei que a fonoaudiologia estava junto. E agora também a senhora tem uma formação para o pessoal entender assim a importância da sua formação e nós podemos depois perguntar de forma leiga para a senhora. A senhora também tem uma formação na Escócia, Reino Unido, né? E também uma pós-graduação, me parece que é no mesmo local, não sei. Pode explicar para nós essa formação internacional? Eu segui a minha carreira, claro, eu fiz fonoaudiologia, eu entrei na fonoaudiologia, a fonoaudiologia não tinha sido nem reconhecida, e nos últimos 35 anos a fonoaudiologia ganhou espaços. A fonoaudiologia brasileira, como eu disse, é muito respeitada. Depois que eu fiz fonoaudiologia, eu fiz alguns cursos, fui para os Estados Unidos, fiquei um ano na Universidade de Nova York, trabalhando com linguagem, depois o mestrado e doutorado na área de fonoaudiologia. Aí sim eu fui me dedicar à área forense, que é uma área que eu atualmente me dedico 100%. E nós temos o curso no Cefac, que é o Centro de Fonoaudiologia Clínica. Nós temos o curso de Identificação Humana Forense, que é um curso aberto para fonoaudiólogos e não fonoaudiólogos. E estamos
abrimos uma turma agora em 2022 e temos a primeira turma de perícia fonoaudiológica. E nas duas turmas eu faço a coordenação e a docência do curso. Temos outros professores, é claro, não sou só eu. Vamos então falando a perícia fonoaudiológica, então deixando dentro do contexto, assim, para quem é leigo, né? Nós somos leigas, a maioria talvez escutando a senhora agora, né? Como é essa perícia fonoaudiológica? Existem perícias, primeiro que para você fazer perícia de qualquer material, esse material tem que estar dentro de um processo, a não ser que você faça assistência técnica prévia de um material que não está dentro de um processo. E então nós temos basicamente duas categorias. Temos as perícias que são específicas da área da fonoaudiologia e as perícias que são mais voltadas para a identificação das pessoas. Então, você me pediu para dar um exemplo de uma perícia de lead fonoaudiológica, como nós falamos. Uma criança que, por exemplo, estou dando um exemplo fictício. Uma criança que cai numa escola, cai num brinquedo, machuca a boca, e aí, ao machucar, ela tem uma série de questões aí relacionadas à fala. Então, o fonoaudiólogo é chamado, faz uma diligência de avaliação presencial e vai verificar se essa criança tem ou não tem alterações de fala, vamos dizer que seja um processo contra os pais, dos pais contra a escola. Então, vai verificar se ela tem alterações de fala e se essas alterações de fala poderiam ser decorrentes desse acidente. É um exemplo. Temos outros, temos fonoaudiólogos que trabalham para verificar clínicas que têm especialidade em aba para o atendimento de autistas. Então, temos muitos fonoaudiólogos que fazem esse trabalho. Verificam a certificação da clínica, verificam se os profissionais são gabaritados para isso, quantas vezes a criança está sendo atendida, por quanto tempo. Então, isso também é um trabalho comum aí na nossa perícia fonoaudiológica. É uma pessoa que, por exemplo, sofra uma violência dentro do trabalho, uma hipótese, bate a cabeça, perde a voz. Também seria o homem bateu na mulher e arrebentou a cabeça, pegou a parte da voz, como se fosse no pescoço, né? Que seria mais aqui, né? Como é que seria essas coisas graves, assim, para a gente entender no dia a dia, né? Dentro da Justiça do Trabalho, nós trabalhamos também para verificar os problemas de voz decorrentes do trabalho, por exemplo, em operadores de telemarketing, Sim. É um bom exemplo, e tem as perícias relacionadas à parte auditiva também. Eu não atuo na área auditiva, mas temos muitas perícias também nesta área. Então, os fonoaudiólogos são chamados para isso. Também, né? Então é muito interessante, porque né, hoje a pessoa está bem, amanhã acontece qualquer contratempo, às vezes não é tudo tão. Eu imagino assim, muitas vezes os motoboys, só para a gente ter uma ideia, agora tem motogirls também, né? Quer dizer, eles estão a serviço, né? Mas aí se sofrer um acidente, pode ter essa perda de voz também, né? Pode. Como fica, né? Sim, pode. Então, essas seriam, Elizabeth, as perícias que nós chamamos de perícias para lides fonoaudiológicas, porque o fonoaudiólogo tem a formação na área de voz, e se existe um acidente, como você acabou de dar o exemplo, uma perda de voz por algum motivo, então a gente entra com esta perícia. Então, para isso é que o fonoaudiólogo está habilitado. Ela tanto vai servir para a área médica quanto para uma área de ocupação processual. Sim, sim. E aí nós temos uma outra faceta que seria da identificação da pessoa. Acho que para os nossos ouvintes se situarem, é importante colocar que uma pessoa pode ser identificada de 5 maneiras, por 5 procedimentos, vamos dizer. É o que preconiza as ciências forenses. Então, a pessoa pode ser identificada pelo DNA, pela impressão digital, pela voz, pela face ou pela escrita. Então, o DNA e a impressão digital são mais conhecidos, porém, em várias situações, não é possível você tirar a impressão digital. Então, se você recebe uma ameaça por telefone, se você precisa comprovar se estava ou não em determinado lugar,
se você faz uma assinatura no documento, ou se alguém faz alguma assinatura. Então, aí sai dessa esfera da identificação por DNA e impressão digital e passa a ser possível, claro que dentro de uma série de questões, mas assim, a possível aplicação de uma metodologia para identificar aquela pessoa através da voz, da face ou da grafia, né, que é a grafotécnica. Dessas 5 formas, nós conseguimos identificar as pessoas. E no mundo contemporâneo, Elizabeth, onde todas as pessoas gravam e fotografam tudo, e nós temos hoje um contingente enorme de amostras de voz, de fala e de conteúdo de determinadas situações. E nestes casos, fazer a impressão digital e DNA muitas vezes não é possível. Então, aí é que entra a fonoaudiologia forense, que vai trabalhar com a identificação da voz, como, por exemplo, num caso de uma ameaça telefônica, ou num caso, a gente tem rotineiramente, você liga para o seu banco e você é informada que a sua voz está sendo gravada. Então, muitas vezes, uma pessoa liga para o seu banco, se faz passar por você e resolve uma série de questões. E aí, então, ela diz, não, essa voz não é minha. Então, entra o perito que vai utilizar essa amostra fornecida, estou dando um exemplo de banco, mas existem várias situações, e vai coletar a sua voz como padrão e vai fazer o confronto para dizer se aquela voz que foi, que aquele som, aquela pessoa que falou ao telefone, por exemplo, com o banco, se era você ou se não era. Nós temos muitas coisas aí relacionadas. E também, importantíssimo pontuar que, para fazer identificação de voz, de face e grafotécnica, existe uma metodologia nacional e internacionalmente reconhecida. Então, não é que eu escuto a sua voz e falo assim, ah, ela é Elizabeth, pronto. A Marinês trabalha com voz faz tempo, se ela disse, não existe isso. Então, nós temos uma metodologia, aplicação de vários testes, todos devem ser responder da mesma forma, e aí sim a gente consegue verificar. Muito importante isso que nós aprendemos, não é? Que eu acho que é para nós, é novidade, até então não tínhamos trazido, né, essa informação. Eu acho que não está muito comum a divulgação também, não é? Porque me parece meio inédito assim para a gente, né, no momento, mas eu acho que estava faltando um pouquinho de divulgação para as pessoas leigas também. Eu acho que as pessoas não têm o hábito de buscar aí algumas questões, ou às vezes não conhecem. Também, identificar a voz, você vai buscar no momento que você precisar. No momento que alguém fala, ah, Elizabeth, foi você que ligou para a empresa tal e contratou tal serviço. Aí você vai buscar um perito, porque você sabe que não é você. Tá certo. A gente procura divulgar o máximo possível, mas tem essa questão da necessidade envolvida. Sim. Talvez até nas coisas mais comuns da vida doméstica, que a gente agora no momento não pensa, né? Mas que pode vir a ocorrer dentro do trabalho, como a senhora disse, quer dizer, alguém dá uma ordem num telefone interno e não é a pessoa real para fazer né, a urgência do pedido. Quer dizer, tem muitas, parando para pensar agora, a partir desse momento, tem muitas coisas que podem ser simuladas, não é? Tem um estilo aqui que parece-me que andaram aprendendo já 2 vezes, escritórios de crime, que eles chamam, né? O que eles utilizam? Eles utilizam a Deep Web e a Dark Web, exatamente com a mudança de voz das pessoas também, utilizando a voz para cometer um filme, sei lá, pornô, para né, coisas assim que É são isso que nós temos os venenosas. peritos em TI, né? Que são os peritos que só trabalham com Instagram, com Facebook, com o celular. Então, tem também uma metodologia para conseguir verificar quem é que está por trás de determinada ação. Temos Mesmo pela voz também vai ser um outro grupo de peritos. o Nessa perito em situação. TI, que é a inteligência da comunicação, ele vai captar, ele vai extrair determinada voz de um celular, alguma coisa, e depois ele manda para o perito fonoaudiólogo para fazer essa perícia.
trabalho de equipe, né? É Muito assim. legal, é muito legal. Nossa, eu gostei bastante, tá? Agora, vamos ir assim. Temos tipos de processos que podem ser utilizados, de repente, necessariamente, né? Aí, quando a senhora está falando, nós falamos em família, né? Imagina uma discussão de família que você disse, não disse, não sei o que mais, vamos pensar em inventário, alguma coisa, né? Uhum. Parte da minha parte, isso é uma briga familiar, vou supor. Negócios, pode acontecer também, né? Em Briga todas entre as áreas. sócios, divisão de estão separando a empresa, isso era meu, você que pegou, vamos por assim, né? Para o pessoal entender. Parte financeira a senhora acabou de explicar, né? Agora, crimes contra a honra, por exemplo, dá também? Eu acho que precisaria, antes disso, dar uma informação que a lei brasileira permite uma gravação chamada ambiental. Então, por exemplo, eu estou conversando com você em determinado lugar e eu gravo a nossa conversa. Eu tenho que estar participando da conversa, eu não posso deixar um gravador, um celular e sair. Mas se eu estiver participando da conversa, é claro que, como eu disse no começo dessa entrevista, esse material vai para um processo e quem vai admitir ou não que o perito faça o trabalho dele é o juiz, mas tudo bem. Então, há possibilidade. Há alguns anos eu trabalhei um caso de um pai que tinha 4 filhas e abusava das 4 filhas. E a filha mais velha, num dos eventos, ela levou um celular. Foi até uma perícia muito complicada, porque tinha uma televisão ligada, então a gente teve que separar a voz da pessoa da voz da TV. Ainda bem que a TV não ficou ligada o tempo todo, porque senão talvez nem fosse possível. Então, ela foi instruída a fazer essa gravação, mas ela conversava com ele e era o celular dela que estava no bolso. E além de tudo, é um celular muito antigo. Hoje os celulares são excelentes, mas há 5, 6 anos atrás, você não tinha, né, essa tecnologia que tem hoje. Mas esse é um exemplo de como a gente consegue contribuir com a justiça. Se a gente puder contribuir para que a gente tenha um mundo melhor, para que a justiça seja feita, nós vamos fazer. Então, foi uma perícia que deu muito trabalho, mas que resultou para ele, resultou na prova contra ele, né? E as crianças, as filhas mais novas, não tiveram tantos problemas como teve essa menina mais velha. Então, esse é um exemplo. É um exemplo. Então, a pessoa pode gravar, ela pode gravar, mas ela não vai pegar essa gravação, chegar para mim, Marinês, você faz a perícia? Não, ela vai fazer um processo, o advogado dela vai entrar com o processo, e aí o juiz vai aceitar ou não aquela gravação. Com referência, digamos, das perícias que a senhora está falando, nós temos um péssimo exemplo aqui, não na sua área, né? Mas, por exemplo, foi feita a perícia, diz que é assistência técnica, né? A seguradora orienta a nós, clientes, que fizéssemos a perícia porque ela tinha identificado algo. Uhum. Foram 3 peritos em áreas que se complementavam. Temos o laudo. Então, esse laudo a gente utiliza para anular o processo de locação, né? Porque estamos em risco com a família. Veja só. Aí, quando esse documento entra no judiciário, a outra parte diz horrores de nós, que estamos querendo dar golpe, que não sei o quê, sabe? Aí vem todo um desmonte da honra, da moral da gente, né? E, obviamente, que ninguém vai estar fabricando, como a senhora está dizendo, a voz das pessoas, né? Que está ali na prova também, né? Mas não foi feita a perícia de voz, vamos supor assim, talvez até que fosse a que mais ajudaria naquela hora, né? Mas, infelizmente, eu acho que é inadmissível, né, no judiciário se permitir uma pessoa fazer ofensas porque não concorda com o documento. Ofensas à honra, ofensas a, sabe, às oposições, sabe aquela elucubração assim que desmonta a outra pessoa? Para mim, ele acaba de cometer um crime dentro do judiciário, no meu modo de entender. Aí é uma outra seara, né, Elizabeth? De qualquer forma, a gente sabe que se você tiver em alguma lide comigo, o meu advogado vai me defender, e o seu advogado vai te defender, faz parte, né, do processo. É claro que existem formas e formas de se fazer isso,
E aí, quando existe um abuso, normalmente o juiz entra e coloca a ordem, né? Então, a É, gente sabe que existe um limite. Uma coisa é você dizer, olha, eu acho que essa prova não serve por causa disso, disso. Outra coisa é você fazer uma ofensa pessoal. Então, isso. são coisas diferentes, né? É isso que é importante que a senhora está falando. Eu Sabe, acho que a senhora está dividindo bem o que que é que ataca a honra, o o que que, advogado, né? sim, nós estamos acostumados. Porque se eu faço uma perícia, Elizabeth, essa perícia não vai agradar as duas partes. Porque alguém vai ficar feliz e alguém vai ficar infeliz. Uhum. E quem ficou infeliz vai atacar a minha perícia. Não é um ataque pessoal, é um ataque profissional, está no direito. E a gente se defende. Porque por isso é que a metodologia, a perícia tem que ser muito bem feita e muito forte. Mas é papel, sim, do advogado defender o seu cliente. Claro que tem os limites, claro, normais. É. Então, mas é uma outra questão aí para se colocar, né? Muito bom que a senhora coloca isso, porque uma coisa, eu concordo plenamente com a senhora, é defender a questão técnica. Estão dois profissionais discutindo. Vou imaginar dois médicos diante de uma cirurgia, né? Um que é um caminho, outro no outro, vamos supor, né? Eles vão encontrar um parâmetro para dizer o principal é o cliente, É né? claro. Agora, veja bem, quando você é cliente de uma empresa, né, e acontece algo, se a gente está seguindo uma linha de uma seguradora, a seguradora está no direito dela. Se acontecer algo, ela que vai pagar, né? Quer dizer, então, o cliente dela vai ser prejudicado. Tem que ter o bom senso, como a senhora está dizendo, por que que foi feito, e vamos comparar para ver se está certo a decisão. Agora, atacar a honra da pessoa, Não, de forma dizer alguma. que está dando golpe, que está não sei o quê, aí eu acho que faltou um pouco também a proteção judicial para a pessoa, né? Eu não conheço o caso e nem poderia optar. Mas é o tipo que está, quer dizer, faltou a pessoa ser defendida pelo judiciário até, porque os dois colegas, como a senhora disse, podem discordar, mas ali não é o campo de batalha, né? Sim. O processo não é o campo de batalha, né? Nós temos perícias de várias naturezas, de várias questões. Eu acho que o importante é que a pessoa tenha, quer dizer, o perito, você vai contratar um perito, ele tem que ser um perito muito bem formado, com a ética acima de tudo, e Sim. ter a metodologia específica para aquele fim. Então, provavelmente, você vai ter um resultado bom. Agora, já aconteceu, por exemplo, de eu ser contratada como assistente técnica e, na verdade, chegar à conclusão que a voz era da pessoa. Eu entrego para o advogado dela é que vai entrar com esse pedido, vai entrar com esse laudo na justiça. Mas aí não fica, a pessoa não fica contente. Ela quer que eu fale, não, essa voz não é sua, mas eu falo, eu não posso. Eu uso uma metodologia. Se essa Sim. voz é sua, é sua. Se não é, não é. É a mesma coisa com a questão de face. E ainda estando nessa nossa conversa, hoje também nós temos muitas questões de análise de conteúdo. Nós temos as câmeras de segurança espalhadas para todo lado, câmeras dentro de elevadores, câmeras em muitos lugares. Então, nós temos sido procurados para fazer análise daquele conteúdo e apontar, né, o que realmente aconteceu. Falando em conteúdo, por exemplo, daí já vai para a área da grafia, né? Mas é comum, pois eu tenho uma formação acadêmica da OMP-ONU na questão de combate à concorrência desleal, competição desleal. E o que que acontece? Na competição desleal, vamos supor assim, a pessoa pega o que está escrito no texto e refaz com outras palavras. Mas aí Mas, nós temos uma forma de verificar, nós temos a linguagem, né? Você tem uma forma de falar e eu tenho outra forma de falar. Eu uso determinadas palavras e você usa outras palavras, e aí entra a linguística forense, que é, vai dizer, não, o conteúdo que está aqui combina com o jeito com o que a Elizabeth fala, ou não combina. Nós temos várias saídas, é como você disse, precisamos realmente divulgar para que as pessoas saibam e para que cada vez tenha menos fraudes. porque a pessoa usa um sinônimo, né? Corta a frase no meio, faz um gancho, entendeu? Mas isso a gente consegue verificar. Eu tenho formação em área de linguística, mas não como vocês, né? Eu tenho na questão dos estudos que a gente faz especialização em letras, e dali foi um outro caminho, né?
E análise de discurso é uma coisa que é apaixonante, né? Semiótica Muito bom. é apaixonante, né? Quer dizer, mas a gente pega realmente que a pessoa usou, né? É interessante. Eu acho que isso é muito importante a senhora abordar, porque tem muito crime de desvio de textos, né? A pessoa pode copiar o texto, pode entre as pinhas e a fonte, tá fazendo certo, está fazendo legal, está dando crédito. Mas pegar o texto e fazer, né, isso aí a gente pega, isso se chama aproveitamento parasitário na linguagem, né? Então, isso Também, é, né, é uma coisa a ser periciada. Dentro desse contexto, é importante informar os nossos ouvintes, que agora são nossos, né, sobre a questão do WhatsApp. Porque quando você conversa no WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para mim, e aí eu tirar uma parte, se você manda vários pedaços, eu tiro uma parte e só apresento determinada questão, porque é mais fácil de corte, né, e de seleção. A pessoa precisa tomar muito cuidado com o que fala no WhatsApp, com quem fala, como ela se coloca, porque isso tudo é passível de ser periciado. E não adianta apagar, porque tem os peritos que recuperam o que você apagou do seu celular. certo. É, Eu acho que a área digital ela veio para trazer muitas realidades, né? E as pessoas pensavam que faziam escondida e agora não tem mais como evitar fazer. a fraude, né, Elizabeth? Porque hoje nós temos um esquema internacional. A hora que você passa no aeroporto de São Paulo para ir para a Espanha, o aeroporto da Espanha já sabe que você vai chegar lá. Sim, Então, porque você tem uma rede, tá mundial essa área. uma série de coisas. Há alguns anos, a pessoa cometia um crime no Brasil, fugia para outro país, não era encontrada mais. Hoje em dia é muito mais difícil, porque É, a tecnologia vem ao encontro do que a gente precisa, né? esse é mais comum do que a senhora possa imaginar, porque a gente é bastante simples, né? Uhum. Vários grupos usavam a minha marca de forma indevida, né? E também, obviamente, o direito autoral. Então, houve um problema muito grande aí, aonde entra a Organização Mundial da Propriedade Intelectual da ONU, essa turma toda, né? E eu me recordo, não vou dizer o local e aonde, mas nós fomos levados, eu e meu filho, que somos os testas de estar trabalhando com isso aqui, né? Não estamos ganhando dinheiro, mas é nosso, né? Aí nós somos identificados pela máquina de inteligência artificial, né? É muito interessante, porque a gente é a íris, né? Bem incrível, toda a face, a voz, a digital, depois comparativo com os nossos documentos, né? Então, isso é muito importante, o que eles disseram. Se você andar no Brasil aqui ou fora, no mundo, e acontecer algo com vocês, nós pegamos e encontramos vocês. Né? Quer Quanto dizer, então, mais a proteção, né? informados forem os peritos, menos fraudes acontecerão. É interessante, muito A interessante. gente também tem um outro caso interessante, foi uma festa, e aí um moço saiu dirigindo com 4 pessoas no carro, e ele bateu o carro e as 4 pessoas morreram. Ah, Só que antes de sair da festa, para a festa, ele tinha mandado uma mensagem para o irmão de uma das pessoas que morreu, e nós fizemos a perícia e verificamos que a voz dele estava, que ele estava com a voz totalmente embriagado. alterada, né? Então a gente chama de fala intoxicada. Pelo horário da mensagem, a gente sabe que ele mandou aquela mensagem e saiu. Então este áudio foi utilizado para poder indiciar a pessoa porque ela estava dirigindo embriagada. Porque não foi feito naquele momento de um acidente muito grave, não foi feito o teste do bafômetro. Então ele disse não, eu não estava embriagado. Isso é sensacional que a senhora está informando, né? Porque as pessoas pensam que elas camuflam, né? É uma coisa horrível. A gente está acompanhando fatos nossos aqui, inclusive, né? Que põe escuta clandestina no poste, Isso não pode. transmissão para não sei aonde, Isso é sim. ilegal. Mas é o que a senhora está dizendo, quer dizer, essa voz que está lá, que está captando, por exemplo, estou conversando com outra pessoa aqui, não tem por que estar lá no outro lugar. Já Porque é ilegal, né? A escuta clandestina é ilegal e nunca, jamais vai ser aceita como prova. Então, a gente então, tem que saber sobre isso também, para não ficar gravando todo mundo e achar que vai virar a prova, né? não, porque tem gente que faz assim, sabe? É até uma.
tem um nome agora, né? Não é só o starting, não é? Mas também tem a perseguição, não sei o que, agora tem mais um outro negócio aí, não é? Além, é óbvio, que a concorrência desleal, competição desleal, é como um dia estava falando o senador conosco, que são milícias. Ele disse, não é um, são milícias. É terrível a gente parar para pensar que isso está ocorrendo enquanto a gente está trabalhando, conversando, desabafando com uma amiga. Claro. É terrível, né? É por isso que quanto mais bem informados, né, os peritos, e quanto mais bem informada a população sobre as possibilidades de realizar uma perícia, sobre os direitos que a pessoa tem, melhor vai ser o nosso país, porque aí vai ficar mais difícil fazer fraude. E a doutora Maria Inês, nossa, eu estou adorando, porque eu gosto dessas coisas de investigação, eu sou apaixonada, viu? Eu não sou Eu sou investigadora, suspeita. não sou investigadora. Eu sou perita forense, mas eu não Eu sou. sei, mas essas coisas que Mas, investigam na sim, são internet, assuntos que as pessoas gostam e precisam saber, né? é isso. E sim. Então, veja bem, é assim, a pesquisa, a ciência, a investigação, a prova, a comprovação, não é, o equipamento, põe 10, põe 5, isso eu acho, não tem, é uma paixão, eu acho que é a coisa mais linda do mundo, Precisa estudar muito, muito, com certeza. muito, muito. Sem estudo a gente não consegue. E de utilidade pública, né? Precisamos mais profissionais, é ou não é? Atualmente o Cefac, que é onde sou coordenadora, nós temos um curso com 30 alunos e outro curso com 30. Nós estamos formando esse ano 60 alunos, em Parabéns. perícia fonoaudiológica e identificação humana forense. Obrigatoriamente terá que ser fono, a formação Não, profissional. não. O de identificação humana forense é aberto para outros profissionais de áreas afins. Claro que Sim. uma pessoa que é, sei lá, engenheiro químico não vai fazer essa parte, porque não tem nada a ver, né? Mas os linguistas, temos até advogados no grupo, nesse grupo temos 2 advogados que querem conhecer a área, né? Muito importante isso. Vou estar entrevistando um na semana, na outra edição agora. Mas não é, acho que não é de lá, eu vou entrevistar um. Entendi. Eu tenho aqui uma lista de uns 3 ou 4 advogados que trabalham na área também. Interessante. Isso é apaixonante, né? É Muito uma bom. área que apaixona, não adianta, né? Mas, Entendi. a doutora Maria Inês, vamos supor assim, né? Nós estamos aqui conversando com as mulheres, elas devem estar interessadíssimas, porque nunca ninguém falou tão abertamente, tão fácil compreensão como a senhora está fazendo, né? Agora, sim, eu quero fazer, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Existe alguma forma no Estado que garanta a pessoa, assim como tem né, o judicial, teria a perícia gratuita também? Não. Sim, existe a perícia É isso gratuita, eu aí. Então, faço vamos lá. várias, tem uma série de questões que tem que cumprir, mas existe sim a justiça gratuita. E aí você está falando de mulheres, e existe, claro, sem dúvida, eu já fiz várias, a gente colabora também, a gente tem que colaborar com a sociedade. Eu não vou ser perita para fazer perícia só para quem pode, eu preciso fazer perícia também para quem não pode. Eu ensino meus alunos isso. É muito importante. A gente tem que contribuir com o nosso trabalho para uma sociedade melhor. Então, eu faço sim. Você está falando de violência contra a mulher, eu quero fazer aqui uma outra parte do caso do DJ Ives, que eu acho que várias pessoas viram, que é aquele DJ, eu acho que não me lembro de qual cidade ele é, e a câmera da própria casa filmou quando ele agrediu a mulher e inclusive com a bebezinha no carrinho e bateu o carrinho, aquelas coisas todas. Então, esse seria um exemplo de análise de conteúdo. Deve entre o perito, porque ele precisa saber em que posição ela estava, o que aconteceu, que horas ele chegou, como ele deu o primeiro tapa, se ela tentou escapar ou não, o que as outras pessoas na cena estariam fazendo, se as pessoas ajudaram, se as pessoas separaram. Então, este seria um exemplo, porque esse vídeo está na internet, por isso que eu estou citando, um exemplo de análise de conteúdo. Será que aquela criança que estava no carrinho, ela estava sujeita a algum tipo sei lá, poderia cair, poderia... Então, esse é um exemplo de violência doméstica e análise de conteúdo. Eu não fiz essa perícia, só estou dando o exemplo. Mas é muito interessante o que a senhora aborda também, a questão das câmeras, né? Até mesmo tem uma história que é super engraçada, mas real, né? Que a Alexia, que é esse Ah, é equivalente, verdade. né?
orientava uma menina a cometer uma coisa muito grave, quer dizer, não tinha nem por, né, que a inteligência artificial se sobrepôs a ela mesma, tu vê que absurdo, né? Para que a menina fosse fazer algo totalmente errado, horrível, né? Mas a Alexia é programada por um ser humano real. Então, é para É uma você ver. máquina de inteligência artificial, mas ela tem aplicativos, tudo programados por uma pessoa real. Ela não se autoprograma. Pois é, mas aí é que está, quem foi que fez, né? A mesma coisa, eu estou falando de produtos eletrônicos, né, que é uma coisa que a Sim, pessoa tem sim. que cuidar, né? A mesma coisa é assim, todo certo horário o neném chora, eles não vão lá, não encontram nada. Aí um dia o pai se planta, né, deita no chão e fica esperando, determinada hora o que ele vê. Um homem entra no canalzinho daquela que tem para o bebê, né, a videocâmera lá, né, Sim. e amedronta a criança. Eu estou arrepiada. É uma coisa que tem gente louca, parece, né? Hã? Muitas coisas. Tem pessoas que fazem coisas inimagináveis, por isso que a gente tem que ficar atento, né, a essas É. coisas. E aí grava, no caso, esse caso da videocâmera do bebê, teria a imagem lá Não para ser. conheço o caso, se tiver imagem, se tiver material, sim, a gente... Existe condições de periciar, por exemplo, a Alexia ou essa videocâmera. Se o material for bom, nós também temos gravações, por exemplo, de voz, que tem muito ruído, que são muito curtas, aí entra no exame prévio, que nós chamamos de exame de admissibilidade. Pode ser que aquele áudio, por exemplo, ou aquela imagem, aquele vídeo, não nos dê condições de fazer a perícia. É a primeira coisa que nós fazemos. E também as pessoas têm as câmeras assim na rua, né? E ninguém presta atenção nas empresas e tudo. E muitas vezes, né, como foi o caso daquela moça Ferrer, que todo um escândalo e agora virou, né, lei, Mariana Ferrer, né? Que é o abuso que ela sofre dentro do próprio ambiente de trabalho com um monte de população numa festa, né? E o cara é metido a grandioso, quer dizer, achou que podia fazer. E ele esqueceu do detalhe da câmera, né? Então, isso é o que eu acho assim que a gente tem que Eu alertar. A não tive câmera acesso tanto é a amiga, esse vídeo, eu não tive acesso, não conheço, eu conheço o caso, mas assim, só como leigo. mas é aquilo que eu gostaria de traçar um paralelo, que talvez para as pessoas entenderem. Tanto a câmera é aliada, como ela pode ser a inimiga, né? Que ela vai revelar o problema, né? A verdade, digamos que quer esconder, mas ela pode ser aliada para ajudar a vítima, de repente, né? E diz que todas essas câmeras de rua têm condições de serem periciadas, né? Tem, mas elas são fixas, e normalmente elas são fixas num lugar bem alto. Hum. Então, tem certas coisas que a câmera não pega. Sua face, por exemplo, não pega, porque ela vai pegar de cima para baixo. Então, o ângulo da câmera, às vezes, não nos ajuda. E tem uma outra questão: a câmera de rua não tem áudio. Ela só tem o vídeo, mas a gente não tem como dizer se houve uma agressão verbal, isso já não tem. Mas, claro, nos ajuda. Em algumas situações, sim. É muito importante acordar, né? Eu acho que é o seguinte, Elizabeth, a pessoa tem que fazer sempre a coisa certa. Se ela fizer a coisa certa, não tem problema. Pode ter câmera, pode ter áudio, pode ter... Agora, se ela fizer a coisa errada, com a tecnologia atual, ela tem mais possibilidade de ser pega do que tinha há 10 anos atrás. Isso é perfeito. A senhora fechou aí essa pergunta com a chave de ouro. Eu acho que a gente tem que começar a conscientizar, principalmente nós mulheres, né? Que a gente não dá atenção a esses negócios assim, sabe? Que, não sei o quê, mas, poxa, é a grande aliada da mulher, digamos, a tecnologia, né? Para defesa, que a gente tem que estar atenta do como pode usar, né? Aprender a usar para garantia de defesa, mas também tem que entender se fizer coisas erradas, pode ser exatamente o que vai condená-la, né? E dizer que essas mulheres não devem ser julgadas, elas devem ser auxiliadas. Existe um momento que essa mulher elas devem ser auxiliadas, mas não julgadas. A gente não está naquele ambiente, a gente não sabe o que passa na cabeça, a gente não sabe qual é a relação. Então, isso também precisa ser pontuado numa entrevista como essa. Porque é fácil para mim falar, mas ela está apanhando do marido. Isso não pode ser feito, porque o julgamento não somos nós que fazemos. A gente pode Infelizmente. explicar para ela a hora que você quiser, que você achar que está na hora, que você pode gravar, você pode filmar, mas tem que partir da pessoa. Ela tem que ser instrumentada e não julgada.
É muito importante a senhora colocar isso, né? Infelizmente, as sentenças sempre vão desqualificar a mulher, né? Ainda não temos ainda A um- realidade uma muda. rotina, né? Não temos uma rotina em que a mulher não vai ser desqualificada. Foi ela que procurou, ela que favoreceu, ela que não sei o quê. Eu acho que essa situação, Elizabeth, atualmente ela já está mudando. Não, não mudou muito, não, doutora. Eu tenho... Mudou muito, mas já mudou um pouco. Ah, mudou um Tem pouco. algumas pessoas já que verificam os antecedentes do outro, o que aconteceu. Então, a gente vai, é trabalho de formiga, mas ele funciona. Mas é interessante que as mulheres entendam isso e comecem a como é que é assim, se preparar também, né, para ficar atentas, né? O que que é a minha ferramenta de defesa, o que que é... Sim, tem que estar instrumentada. Não pode estar, a gente pode se julgar. Aí eu venho a questão, outras perícias que a gente vê. A pessoa pega o seu celular e manda algum tipo de mensagem para alguém pedindo coisa, ou manda alguma mensagem ofensiva do seu celular, e depois vai dizer que foi você que mandou. E Isso aí? tem acontecido com frequência. E Então, dá para periciar? opa, mas as mulheres têm que saber que os celulares são particulares, né? O seu celular é uma coisa sua particular e não é para você ficar emprestando para o outro, deixar colocar aplicativo de localização, porque isso acontece muito. Coloca o aplicativo, então quem colocou sabe onde a pessoa está, o que aconteceu. Muitas vezes capta, consegue baixar as mensagens. Isso é uma invasão de privacidade, então precisa tomar cuidado. É muito importante que a senhora está trazendo ao conhecimento aqui de todas nós, né? Porque assim ninguém fala para a gente, né? Explica esses assuntos. Nossa, isso é maravilhoso, doutora. Mas vamos supor assim que a pessoa ganhou, né, o processo e tal, e aí ela está com a decisão, né, mas aí a Rota Advocacia não aceita a perícia, e tem que fazer novos cálculos, e tem que não sei o quê, começam a criar um atrito para não pagar, vamos dizer assim, né? E aí, isso aí pode ser uma fé da advocacia, sei lá, dos servidores, a gente não sabe onde é que vai parar, né? Quem é que vai ser o... Aí existe processo que, digamos, de perito que vai dizer que está tendo uma briga lá, e aí quem é que está fazendo, tumultuando o processo, vamos ver assim. Não, não, esse Foi papel existe esse. cabe ao juiz, né? A gente, eu, Tá? por exemplo, eu sou perita judiciária quando o juiz me nomeia, ou assistente técnica. Eu vejo qual é o meu trabalho, realizo o meu trabalho, entrego o meu trabalho e acabou. Quanto Aí é menos a gente obrigação do for juiz. bom, aí é os juízes, os advogados do sistema, eu não entro nessa seara, eu acho que a gente tem que trabalhar dentro da área que a gente conhece, né? É muito importante isso, porque realmente, infelizmente, acontece isso também, né? Então, é É, bom todo mundo saber que no meio do caminho, quando entra dinheiro, entra discussão, né? Se uma... sempre. Hã? Sempre. Quase Sempre. sempre. Normalmente entra, mas é o que eu disse. Uma perícia também é uma prova dentro de um processo que tem outras provas, não tem só aquela perícia. É, Raramente tem uma coisa só, né? Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho. Eu faço o meu trabalho. Não entro em detalhes. E se, por exemplo, estão lá, um peticiona uma coisa, outro eu até acompanho, mas eu não me manifesto, porque não é a minha área. infelizmente a ética é uma coisa que está faltando em vários lugares ainda, né? Dizem que tem ética, Informação. jurou, não sei o que mais, mas na hora mesmo que quer complicar com alguém, porque às vezes não é nem a falta do dinheiro para pagar a indenização, é não dar o braço a torcer, né? Para ela, não, para ele, não, agora vai ver. Tem aqueles processos de vingança íntima, aquelas coisas de É que ninguém gosta de satisfação. perder, né, Elizabeth? Ninguém gosta de perder. Infelizmente não leva a que eu errei, né? Pessoas dizem assim, eu errei, tá, eu vou pagar. Não, eu não quero perder, mas aí não era uma competição, é quem está certo, quem está errado, né? Acho que Eu normalmente não entro nessa área. Normalmente eu nunca errei. e não é bom a gente explicar porque pode Ah, acontecer, né? Pode lógico. acontecer, e acontece, aliás. Agora eu vou fazer, nós estamos falando a questão da mulher, né? Então ela está lá fazendo, como nós estamos falando agora, mas o advogado vai lá e
diz coisas contra ela, liga muitas vezes, sua golpista, sua não sei o que, e fazem bastante também, viu? Eu não tenho conhecimento desse tipo Mas de... aí, você vai ver, as ameaças também existem, né? Neste caso, se a mulher gravou isso pelo celular dela, ela pode utilizar isso numa prova, digamos, ela tem que pedir a perícia antes ou durante o processo, como será que funciona Se ela isso? participar da conversa, como eu disse, ela pode gravar e, para que isso seja periciado, ela tem que fazer um processo, colocar o áudio no processo e o juiz admitir que seja feita uma prova. Provavelmente ele vai ter o perito judicial, pode me chamar, pode chamar outra pessoa, e aí então cabe a perícia judicial e cabe a assistência técnica. Seja como for a ameaça, ela não pode ser de ninguém, nem mesmo do advogado que está advogando para a gente ou da parte contrária, né? Um servidor público, um médico, seja quem for que ameaça a gente, não está certo, está Você errado e é tem que ter crime, as né? provas, né? Você tem que ter a prova e tem que ter o contexto. É, Se você tiver, por que precisa você estar conversando comigo? Eu posso lhe fazer uma ameaça, mas a gente tem que ter o contexto. O que será que você falou antes? Será que você não me ameaçou antes? A sim. gente não sabe. Porque teria que ter o contexto, né? Como a senhora está dizendo. O áudio A pessoa entender contexto é assim, o início, meio e fim, mais ou menos, da conversa, né? Mais ou menos isso. sim, porque daí tem o contexto, a gente pode verificar, ó, realmente ela estava tranquila e a pessoa vem e ofende do nada, é uma coisa. É. Outra coisa é uma troca de ofensas. Então, não adianta você recortar um pedacinho e colocar, porque o pedacinho de áudio só com uma, duas frases não vai funcionar. Compreendemos. Eu acredito que todas as mulheres compreenderam também. Isso é muito importante estar sempre antenada, né? Porque, infelizmente, tem uma coisa que eu sempre até gravei essa edição passada, que é a questão do abuso do poder, né? O abuso do poder está em todas as áreas. Se a gente não ficar atenta, alguém vai, né, usar de abuso de poder e nos amedrontar, e aí não adianta, né? Você precisa estar atento e saber das leis, né? Isso é muito importante. Sim. Bom, nós já estamos assim quase que encerrando, né? Eu adorei porque foram todas perguntas assim bem práticas, né? Eu gostaria de pedir licença para mostrar para as pessoas que estão nos assistindo Hum. os meus dois livros que são Ah, dessa por favor, área. né? Eu ia perguntar se tem livros para gente. Dá para ver? Ah, Dá para ver? identificação de falantes, é isso? Isso. Tá, identificação de falantes. Ui, a parte de baixo, não sei o que, introdução à Introdução fonoaudiologia forense. Fonoaudiologia Forense. Esse livro foi escrito em 2014 por mim, pela professora Lucilene Cazumbá e pelo professor Marivaldo Cazumbá, que é advogado. Nós fizemos essa introdução, aqui tem a metodologia de como fazer a perícia e tal. E o ano passado eu lancei esse livro que se chama Assinatura Vocal. Calma. Perícia de voz e linguagem em casos criminais midiáticos. Aí eu, mais o professor André Farias, professora Ana Paula Santos e professor Roberto Gonzalez. Esse livro foi editado pela editora Milênio, que é especialista em livros da área forense. Então, nós pegamos os 9 casos criminais mais emblemáticos do Brasil, a voz do Alexandre Nardoni, da Suzane von Richthofen, da Elise Matsunaga, e conseguimos incluir, inclusive, a voz do Dr. Jairinho, do caso Henry, que foi mais recente. E esse livro é interessante porque ele tem os QR Codes, então, quando a gente fala alguma coisa, a pessoa aponta o QR Code para aquele ponto e ela consegue ouvir as vozes sobre as quais nós estamos falando. Então, é um livro recente, então as pessoas que se interessarem pela área, é só entrar na editora Milênio para esse livro aí das vozes dos casos criminais midiáticos. Nós estamos publicando as capas deles também e o link que a senhora enviou, né? Tá ótimo. Mas o avanço, né, gente, já reproduzir a voz a partir dali é incrível. A transformação A social. gente está falando de voz, como que eu vou dizer, olha, a voz do João, por exemplo, João qualquer, é estridente, ele fala isso, fala aquilo, se a pessoa não tiver a oportunidade de ouvir aquilo, ela não vai saber do que eu estou falando.
Mas, olha, é realmente sensacional. Parabéns aí a todos os autores e autoras, eu não sei se é só a senhora no meio de todos eles. Não, não, mas eu acho que eu citei o nome dos outros autores, né? É, mas, não, digo assim, às vezes só tem homens, e só tem uma autora, que eu estou dizendo que é Ah, tão não, difícil não, de aqui está bem equilibrado. Tá Está bem. equilibrado, então tá bom. Opa, maravilha. Doutora, eu sou muito contente, muito honrada com a sua entrevista. Eu acho que eu aprendi bastante, sinceramente. Pessoalmente, eu aprendi também, porque tem coisas que a gente tem noção, né, mas não tem assim, como seria do ponto de vista de. Aqui eu estou olhando do ponto de vista de perícia, quer dizer, de uma Sim, pessoa especializada em voz, em contexto, o tempo, o espaço da fala, a respiração, até dá para ver numa fala, né? Então, as sim, pessoas têm que entender que tudo isso é observado, né? tá. Fala muito, se está nervosa, fala muito alto os finais, vamos supor assim, né? Se está só abaixa, até se está amedrontada, pode até abaixar o som, né? Então, tem várias coisas que as pessoas têm que entender, que são utilizadas técnicas e mecanismos, né? Que vão conseguir identificar onde está a verdade através da fala. Isso Sim, é muito importante, é verdade. É muito verdade. E importante. nós temos mecanismos para verificar não fala intoxicada por álcool, intoxicada por drogas ilícitas, então é bom que a pessoa, que a gente avance cada vez mais nessa área e, é como eu disse, para a gente poder fazer o mundo melhor, né, Elizabeth? Sim, quer dizer que no caso, quando a pessoa estiver também sob efeito de drogas, vai revelar qual tipo da droga ainda? O tipo não, mas que ele está sobre efeito de drogas ilícitas, tem uma metodologia, se ele tiver sobre efeito de álcool, é outro resultado. É diferente mesmo? Mas que incrível, que bárbaro, nossa, vocês são geniais aí, né? Gostaria de ver ouvir alguma coisa, que eu gosto de aprender. Mas parabéns, olha, eu fiquei muito honrada com essa entrevista, também foi com a sua colega que a apresentou aqui, já me apresentou mais outros, e eu acho que a gente vai trazer muitas informações, né? Eu acho que é um momento, sim, que a perícia, toda hora eu estou cobrando isso aí de algumas pessoas que eu conheço, né? Então, já teve contato com a PGESP, né? Depois, se quiser falar das suas entidades, e o COMPEG, né? Eu sempre digo, nós temos que criar um movimento de peritos, porque ao Bem dia que as pessoas, informados, bem né? informados. Sim, É, mas a hora que a população entender a importância da perícia em tudo, ó, aí não tem mais essa criminalidade desvairada que cada um faz o que quer e não tem responsabilidade, entendeu? Eu acho que é aí que está a chave de que realmente passe a ter justiça, né? Acho que é isso a não chave. pode acontecer. A pessoa tem seus direitos, né? E tem que estar instrumentada para isso. Não é? Muito obrigada, viu? Estou muito honrada mesmo. Deixa aí para as suas despedidas. Eu não sei se a senhora também faz palestras, às vezes também faz, né, para pessoas mais populares, ou aulas, conferências. Fique à vontade aí para Eu faço finalizar. aula, faço conferência, eu sou coordenadora e docente do CEFAC, que é o Centro de Estudos em Fonoaudiologia. O CEFAC é uma instituição de 40 anos, então eu sou professora do CEFAC, docente e coordenadora dos cursos de perícia. E é uma honra para mim poder ter esse espaço para falar sobre a perícia fonoaudiológica, para falar sobre perícia forense, identificação de falantes, e foi um prazer. Estou à disposição para o que você precisar. Muito grata, nós aí ficamos honradas mesmo. Vamos pensar outro tema, porque não, né? Que talvez analisar os casos aí, não sei se pode, né? Eu acho que pela internet não dá. Mas realmente valioso, foi uma aula, não foi nenhuma entrevista, sabe? Agradeço muito, muito honrada mesmo, né? Que bom que a senhora pertence aí à PGESP e ao COMPEG, são duas entidades notáveis, respeitáveis, não é? E a gente vê que são grandes amigos, aliás, eu nunca tive, eu não fui discriminada por ninguém quando eu fui buscar ajuda, você acredita? Eu fui atendida com ética, com respeito. São instituições muito firmes, né, no Brasil, muito Sim, sim. atuantes também. E tive a felicidade de ter feito a entrevista dos dois presidentes também, né? Que eu acho que isso é uma honra. Bom, Obrigada, viu, minha querida? eu é que agradeço, espero que os nossos telespectadores gostem As e fico queridas aí. fico à disposição.
Queridas mulheres, olha, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós estamos aqui também, né? E a gente está deixando aí um grande abraço, e trouxemos essa informação valiosa também, né? Já temos uma outra no Espaço Homem também sobre avaliação de joias, que está um show, né? Então, tem muitas coisas que a gente desconhece nesse mundo que está também no entorno do mundo judicial, né? E que tem direitos dentro disso para nós, que a gente pode utilizar para se defender, para conquistar uma decisão favorável, que a gente está sendo abusada, né? Eu acho que nós estamos entregando dois grandes presentes, né? Que é a entrevista sua e da sua colega também aí, não é? Que nós dividimos uma parte espaço homem e outra parte espaço mulher, para poder todos ouvirem, né? Minha gratidão. Eu é que agradeço. Um grande beijo e estou à disposição. Gente querida, um grande beijo. Até a próxima edição da TV Espaço Mulher. Festança! Queremos festança de 8 de março.